no ar, programa É Coisa Nossa, o seu programa de entretenimento e cultura da sua TV Câmara Aracaju, canal 5.3. Mais um sábado que eu tenho a oportunidade de adentrar as suas casas, entendeu? Mais um sábado que eu tenho a felicidade de poder estar tendo a tua atenção. A TV Câmara Aracaju, ela é uma emissora institucional legislativa, ou seja, ela é feita para a difusão e divulgação das atividades do Poder Legislativo Municipal, mas contempla também a parte da cultura. Então o programa É Coisa Nossa é o espaço que a gente garimpa o melhor da cultura, artistas sergipanos, que é para formar e informar. Cultura é fundamental. E eu abro o programa de hoje com a escritora Edinete Santos, né? A gente está em dias com algumas escritoras, né? E eu quero dizer a você que você tem vontade de vir aqui ao programa, me liga. André, bota o telefone e você me liga e a gente vai trazer aqui. Às vezes as pessoas não acreditam que eu traga, mas tá aí, a Edinete, a prova de que eu trago. Eu ligo, eu procuro. E ela me mostrou, ela tem um trabalho voltado para literatura, com histórias, com tudo, mas ela me falou de um livro que tem 2 anos que foi editado e eu acho que é um livro muito pontual, tá? A Nobreza e os Desafios de Ser Mulher, dedicado para todos os gêneros. Vamos falar de mulher. Tudo bem, Edinete? Tudo bem. Eu gostei dessa colocação, indicado para todos os gêneros. Você me fala que você tem uma formação, tá? Um protestante, você é evangélica, mas você se preocupou em contemplar, quando você diz todos os gêneros, você está atingindo todas as criaturas. Sim, exatamente. A nobreza e os desafios de ser mulher. Certo. Aonde foi o seu grande desafio? O grande desafio também foi criar esta obra. E por que eu coloquei para todos os gêneros? Porque uma das vertentes muito forte nesse livro é o combate à violência contra a mulher. E eu acho que a gente não pode falar de combate à violência contra a mulher só se referindo às mulheres. Porque toda a sociedade, todas as pessoas, elas são responsáveis e elas podem contribuir e muito para o combate à violência contra a mulher. Eu não posso trazer uma vertente dessa no meu livro e direcionar somente para as mulheres. É por isso que eu englobo a todos. Aí seria um contraponto, né? Sim. Existem mulheres também violentas, né? A gente vê cada dia na internet mulheres que batem e batem com vontade. Sim, existe. Né? E hoje os homens estão sendo vítima de algumas mulheres, né? Que por força de uma série de direitos e de leis que foram facultadas, algumas mulheres, né, já entram na relação de má fé. O cara leva para casa, entendeu? Achando que está levando a bênção que Deus mandou, e 15 dias depois ela diz: uma medida protetiva, você vai ter que sair da sua casa. Mas a gente está levando a coisa um pouco na brincadeira por uma questão de descontração. Sim. Mas você veja bem, o que te fez escrever esse livro que tem 136 páginas, né? Foi um livro de 2023. O que te inspirou a fazer esse livro? Primeiramente, foi a minha mãe. A primeira grande inspiração para este livro foi a minha mãe. A luta que a minha mãe teve,
de criar vários filhos praticamente sozinha, a força que ela teve. Então, toda essa demonstração de força, de garra, que eu presenciei em toda a minha vida, eu pensei fortemente em fazer essa homenagem, primeiramente à minha mãe, e depois a todas as mulheres. E assim, depois da minha mãe, eu penso em todas as minhas irmãs, que eu vi também, eu cresci, sou a mais nova, mas vi toda essa luta na vida delas. E eu também não fiquei de fora dessa luta. Eu fui uma criança, uma jovem, com recursos financeiros bastante limitados e estudei muito e eu saí daquela situação. Então, o primeiro ponto, o ponto de partida para que eu fizesse essa homenagem, na realidade, esse livro é uma homenagem a todas as mulheres, mas o ponto de partida foi a luta da minha mãe, foi a força que eu sempre presenciei na vida da minha mãe. E aí eu abro esse leque para todas as mulheres. Mamãe está viva? Minha mãe faz 3 anos que ela faleceu. Faleceu, então foi meio que pontual, foi no momento da coisa mesmo que você escreve. Que tipo de abuso você chegou a presenciar com sua mãe? Está escrito aqui no livro? Está. Na realidade, o que eu sempre cito é assim: quem viveu na infância ou em qualquer momento uma situação de recursos financeiros bastante limitados, aquela pobreza, sente sim, principalmente o preconceito. Você nasceu aonde? Aqui em Aracaju. Aracaju. Bairro? Industrial. Então você é oriundo do bairro Industrial. Sim. Quantos irmãos você tinha? Eu tenho 5 irmãos. Todos bem, graças a Deus. Mamãe sobreviveu, trabalhou, como foi? Então, o que aconteceu? A minha mãe, ela trabalhava mesmo assim em casa, na realidade ela tinha... Prendas domésticas. Prendas domésticas, ela tinha um armazém. E eu sou a mais nova das mulheres. O pulo do gato foi a questão da educação. Eu vou chegar na minha mãe agora. Eu, desde pequena, que eu sempre amei estudar. E eu sempre acho, se alguma mulher quisesse um conselho, se eu pudesse dar um conselho, é assim: estude. Estude. Você quer mudar de vida, você estude. Então, assim, a minha mãe ficava naquela vida, né? Como a gente diz, nós pequenos também, nessa classe muito pobre, de alguma forma, a gente era humilhado, porque a pobreza, em algum momento, ela traz humilhação. Mas eu tinha um foco na minha vida, era mudar aquela situação. E como eu sabia que eu ia mudar? Estudando. Então eu estudei. Você estudou aonde? Persisti no processo de educação. Eu estudei no Castelo Branco, eu estudei no Ateneu, eu estudei na UNIT, eu estudei na Faculdade de São Luís. E um dia apareceu um concurso, surgiu uma oportunidade de um concurso na Petrobras e eu consegui passar. De toda aquela pobreza, com toda aquela humilhação, eu consegui passar. E aí foi a reviravolta, assim. E graças a Deus, assim, mudou a vida, principalmente da minha mãe, né? Porque era mesmo o meu intuito. E também direcionou a minha vida. Então, a mudança você pôde ajudar a sua mãe? Pude ajudar, graças a Deus. Graças a Deus, porque sempre tive essa orientação de Deus de mudar aquela situação. Muitas vezes eu saía do bairro industrial, ia para o Ateneu. As pessoas sabem, né, a diferença do bairro industrial, a distância para o Colégio Ateneu. Dá aproximadamente 3,5 km. Quando eu tinha dinheiro para o transporte, eu ia de transporte.
Mas quando eu não tinha, eu também não ficava impedida de ir. Nunca deixei me abalar por conta disso. Eu ia caminhando para o Ateneu e voltava. Então, assim, as dificuldades foram muitas. Mas eu posso dizer, posso agradecer a Deus, porque assim, a vida da minha mãe foi modificada, a forma dela viver, dos meus irmãos. Em que ano foi isso? Eu passei no concurso em 1987. Então, minha mãe ainda viveu muitos anos. Ela faleceu, vai fazer 3 anos. E você se dedicou a cuidar de sua mãe? Sim. Na realidade, quando eu entrei na Petrobras, minha mãe ainda era nova, 50 e poucos anos. Mas, assim, o meu foco era cuidar dela, era dar assistência médica a ela. Era que ela tivesse tudo o que ela não tinha quando eu era criança. Então, aquela situação toda que eu vi, aquilo me revoltava muito. E depois ela teve a oportunidade, graças a Deus, de ter uma vida tranquila, em paz e como ela gostaria. Então, a libertação da sua família se dá com seu ingresso no serviço público, né? Uma empresa estatal. Mas você me disse o seguinte, que a segunda etapa de sua vida vem quando você se aposenta. Que Sim. Aí você disse, eu vou ser escritora. Sim. É essa história agora que é a cereja do bolo. Você tem 4 minutos para passar para a gente. Então, exatamente. Eu passei 33 anos na Petrobras, mas eu sempre amei escrever. Sempre amei escrever. Tem uma situação, vou falar bem rápido, quando eu era criança, jovem, mais ou menos tinha uns 12, 13 anos, minha mãe comprou uma coleção de livros para mim. Mas ela não pôde pagar. Foi na época bem das dificuldades financeiras. Porque ela sabia que eu amava escrever, ela sabia que eu amava estudar. Ela comprou essa coleção para mim e ela não teve condições de pagar. E ela devolveu essa coleção. Mas eu sempre amei escrever. Eu passei esses 33 anos na Petrobras, eu não escrevi antes porque eu não tinha tempo. Eram grandes processos. E aí, quando eu me aposentei, faz 3 anos, eu me aposentei, a primeira coisa que eu disse, eu vou escrever. Aí fiz um livro, uma autobiografia, falando de toda a minha vida, né, claro, uma autobiografia. E depois eu resolvi fazer esse livro, escrever este livro, que é uma homenagem às mulheres. E agora já tem outro pronto. Agora eu já tenho outro bem encaminhado, que é desenvolvimento pessoal. Sempre, todos os meus livros são do gênero de desenvolvimento pessoal, autoajuda. Então eu já tenho outro que é Pinte seu caminho de uma nova cor. Faça o novo, tenha coragem de mudar, de olhar diferente. Então essa é a proposta do meu novo livro. Você tem um movimento de mulheres empreendedoras na literatura. Como é que funciona isso? Eu acho assim, as mulheres, elas são muito desbravadoras. Então, assim, existe mesmo esse movimento. Eu faço parte até de um sarau aqui, Sarau Sergipano de Mulheres, e eu acho, assim, magnífico, porque as mulheres, elas fortalecem a literatura sergipana. Eu amo e sou uma grande incentivadora desse movimento das mulheres na literatura. Bacana. Gente, eu conversei com Edinete Santos, uma história de superação. Na hora, porque geralmente eu ligo para as pessoas para entender o texto e o contexto. Quando ela me falou, eu disse, poxa, é uma mulher realizada, uma mulher que consegue, através da cultura e da literatura, a sua libertação e a satisfação pessoal. Aí eu disse a ela, você será entrevistada. Rapaz, ela respirou tão alto pelo telefone, como quem diz, passei no concurso. Mas, você veja bem, gente, a gente tá aqui e eu tô esperando você aqui
você que escreve, você que pinta, você que faz artes plásticas, eu quero trazer o artista sergipano aqui. E os critérios são fáceis, apenas que tenha uma história que possa mostrar que você está querendo o melhor para o estado de Sergipe. Exatamente. Obrigado, Edinete, tá? Leve o meu apreço, o meu respeito a todas as mulheres contadoras de história desse sarau lindo, que outras mulheres se candidatem, o espaço está aberto. E eu vou ao break. Na volta eu vou conversar com um garoto que ele já foi um moleque sambista e ele é um multi-instrumentista maravilhoso. Bruno Leonel, daqui a pouco. Bem, gente, estamos de volta. E, como eu disse, ele já foi um moleque sambista, literalmente. Bruno Leonel, eu conheci de uns 13 anos e houve uma banda aqui de samba muito importante que ele compunha, que era o moleque sambista. Tudo bem, Bruno? Tudo bom, Valadão? Muito prazer estar aqui com vocês. Todo mundo dizia na época que foi uma homenagem a você por ser muito novo. Exato. Conta essa história pra gente. Bem, era uma banda chamada Juventude do Samba, certo? Que tinha o cantor, que era o dono do nome. E aí, algum tempo depois, quando ele saiu, ele, aliás, botou um nomezinho embaixo, né? Tipo um slogan, né? Que era Juventude do Samba, o nome da banda. Aí embaixo, pequenininho, ele botou assim, moleque sambista, porque nessa época eu já estava frequentando, né? Com 13 anos de idade, já estava tocando com eles lá, começando ainda, né? Fazendo 4 acordezinhos lá, tocando pouquinhas musiquinhas. Tinha o cavaquinista lá, mas aí ele botou lá, moleque sambista, porque tinha era um a cereja molequinho... do bolo. Por ser um garoto muito jovem, as pessoas paravam para ver pra você tocar. Ficar curioso, né? Porque um menininho novinho assim, já tocando cavaquinho, já no meio dos sambistas lá. Enfim, quando terminou, quando a banda acabou, ficou eu e André, Buba, né? Aquela levada lá, sem saber o que fazer. Diga agora, vamos fazer o quê? A gente, o nome Juventude era associado muito a ele, então... vamos pegar esse moleque sambista aqui e trazer como nome. Pronto, aí esse nome pegou, nunca mais a gente mudou. E aí pronto, começou a história do moleque sambista, né? Durou mais de 10 anos, acho que uns 15 anos, tocando por todos os bares e botecos e espaços e casas de samba de Aracaju, que você já ouviu falar. Mas houve um momento que o Bruno sumiu. O Bruno, eu dei uma diminuída, digamos assim, né, nos bares, né, na vida noturna, porque chega uma hora da vida, a gente passa-se a adolescência, porque você não tem responsabilidades, dorme, acorda meio-dia, estuda até a madrugada toda e tá tudo certo. Mas quando você vai crescendo, a coisa muda, né? As responsabilidades vão aumentando. E aí eu estava estudando, fui estudar. Aí comecei a trabalhar também pelo dia, né? Então, assim, tinha que dar uma parada nas noitadas, né? Trabalhando, faculdade. Faculdade, trabalho. Aí depois veio conservatório de música. Conservatório, tudo ao mesmo tempo. Aí você deu um tempo no samba. Dei umas diminuídas, porque... Um minutinho. Um sambinha pra gente ver, que inclusive uma coisa acontece. Quando no início ele era extremamente tímido, viu, Anderson? Muito tímido, ele não conseguia cantar. A voz não saía. Mas vamos ouvir agora como é que ele tá. Vamos lá. Vamos, amor, vamos fugir para a beira do mar. Vamos pra onde tá fazendo mais calor e ninguém pode nos achar. Bora viver, você e eu agora, eu e você. Vamos pra onde tudo pode acontecer, inclusive nada. Nada pode ser melhor do que a gente juntos. Nós dois, mil ideias e história de amor. E o assunto nós dois amantes namorando na beira da praia.
ai, ai, nada pode ser melhor que a gente se amar. Pé na areia, a caipirinha, água de coco, a cervejinha. Pé na areia, água de coco, beira do mar. Aí ele guardou isso no armário e vai pro conservatório porque ele queria ler partitura e tocar clássicos. Não trouxe nem o violino, viu? Porque ele está... Eu vim direto do conservatório hoje. Direto do conservatório. Então você veja bem. Aí a gente começa a ver nas mídias o Bruno fazendo formatura, casamento, festas de 15 anos, tocando clássicos. Como foi essa virada? Com violino, né? Eu queria aprender a tocar violino. Então, um dos professores do conservatório me chamou para fazer uma apresentação, no cavaquinho mesmo. E lá eu tomei amizade com ele, né? Bastante. E aí eu pedi a ele, professor, preciso aprender a ler, eu sou analfabeto musical, preciso me inteirar com esse negócio. Então lá eu só sei tocar violino, frequente as aulas de violino, que você vai aprender. A gente está nas fases iniciais, justamente na fase das leituras, né? Vai começar a ver as bolinhas e tal e tudo mais. Então eu comecei a estudar. Quando essa cooperativa acabou, eu fiquei sem as aulas, aí ele disse, olha, vá lá para o conservatório, se inscreva, faça a prova, né? Que tinha a prova de aptidão na época, faça a prova, eu já era músico, então foi meio tranquilo para ser aprovado. E lá eu fui estudar violino. Na época não tinha cavaquinho, né? Que era a minha área na época. Né? Hoje sou eu que ministro as aulas de cavaquinho. Ele hoje é professor de cavaquinho no Conservatório de Música. Graças a Deus, trazendo o cavaquinho para a academia, né? Também por leitura e tudo. Mas enfim, então eu acabei estudando violino. E de lá pronto, como já era músico, as pessoas começaram a saber que eu estava mexendo com essa coisa da música erudita, aí os convites foram aparecendo. É um casamento ali, uma orquestrinha, né? Toquei na orquestra da universidade, trabalhei na escola da prefeitura, fundei uma orquestrinha junto com o maestro Álvaro, a orquestra de alunos. Você só trouxe o cavaquinho. Você consegue botar um embora. Clássico no cavaquinho? É. Não, deixa eu pensar aqui rapidamente. Só um acordezinho para brindar o pessoal em casa. É porque eu não sei algum assim que me vem à cabeça. Tem, realmente, tem algumas coisas, mas eu não vou me lembrar aqui de cabeça. Sim. Tá declinando. Tá. Agora eu já trouxe violino para o samba, né? Já trouxe algumas coisas, mas eu teria que estar com o violino aqui para te mostrar aí as partituras. Você toca além do cavaquinho o quê? Toco choro, né? Não, instrumentos. Além do cavaquinho, eu toco violino, guitarra baiana e bandolim. Esses são meus quatro hoje instrumentos. Hoje é um multi-instrumentista. Multi-instrumentista. Agora tem um segredinho que o violino, o bandolim e a guitarra baiana, eles têm a mesma afinação. Então, o único diferente é o cavaquinho, mas como foi meu primeiro instrumento, eu sou muito familiarizado com ele. Então, depois que eu comecei a estudar violino, migrar para os outros dois foi muito mais tranquilo, porque as posições, né, a afinação e inclusive a leitura é a mesma, porque eles possuem a mesma afinação. Agora, claro, as técnicas são bem diferentes, mas é muito mais tranquilo fazer a adaptação, né? Bom, aí você veja bem, o garoto que queria tocar, entra na roda de samba e aparece alguém que bota um cavaquinho na mão do garoto, o garoto depois torna-se super popular em Aracaju, como moleque sambista, e aí ele decide que ele quer aprender a ler música. E aí ele vai para o conservatório, torna-se professor de música, professor inclusive de cavaquinho, que ele dá aula hoje no Conservatório de Música, e hoje ele está aqui lançando a marca dele. Isso. Que é Bruno Leoneu.
Ele e uma banda estão, a partir de agora, ele está voltando ao popular. Voltando às origens. Às Voltando origens, de né? onde eu comecei, né? Fazendo meus sambas, comecei com meus sambas raiz e romântico, mais naquela vertente, né? Fundo de quintal, Jorge Aragão, Zeca Pagodinho, que era o que eu gostava de fazer na época que eu comecei a aprender. Mas faço outras vertentes também, toco forró, toco inclusive o violino também no forró, toco axé na guitarra baiana, toco Eu os nunca frevos tinha visto. baianos, né? Eu nunca tinha visto. E aí, o Macedo Brilho me manda um vídeo da Banda Raio da Celebrina 2025. E aí, gordo, dê lá uma moral pra gente. Eu digo, vou dar. Aí eu vi duas coisas interessantes. Eu vejo a Roberta Andrade, que eu tenho como filha, que foi da Gatinha Manhosa, né? Isso, ela Saia foi Rodada, da Saia Rodada. E ela volta para Aracaju e tá lá na banda e vai começar depois uma carreira como a Rocha. E vejo um violino numa banda de forró. Oh, rapaz, que doideira. Quando eu olhei direito quem era o violino, aí eu liguei. Eu digo, Macedo, é Bruno Leonel. Ele disse, rapaz, esse menino é um excelente caráter, tem 10 anos. É muito comum você ver em banda de forró alguém tocando com o arco, mas não é um violino. É uma rabeca. Uma rabeca. Aqui nós temos um exemplo, Joésia Ramos, ela tem o forró da rabeca. Forró da rabeca. Entendeu? É muito comum no Nordeste, principalmente estado de Alagoas, Pernambuco. Agora, um violino. Me conta como é fazer solo em cima de um trio elétrico numa banda de forró elétrica. Bem, já tem uns 10 anos que eu faço essa história lá com o Macedo. E eu não sabia disso. Com o Raio da Celebrina. A proposta era ter um bloco de countries, né? Aqueles countries que Leonardo fazia, Zezé de Camargo, né? Aquelas coisas de rodeio, né? Aquelas festas de rodeio, não tem uns country, né? Ela sola da Aí tinha aquele solo. Aí tem uns solos no vídeo. A ideia era isso. Botar no momento, né, do show, ter essa chapéu e tal, e ter o violino lá na frente do palco. Ele enfatizava muito disso. Menino, vá pra frente, apareça bastante e tal. Agora, a dificuldade era que não encontrava um violinista que fizesse essas coisas, porque... meio experimental. Meio experimental, né? O Gladys fazia, o Gladys tocou antes de mim, há muitos anos atrás, mas depois ele ficou uma temporada, o Raio ficou sem o violino, e eu voltei para poder fazer essa história. Mas como eu sou desenrolado no popular, né? Porque o cara que é do violino, ele é mais erudito. Ele é mais a partitura na frente, tocado sentadinho, então aquela coisa. E como eu já, nas noites do samba, já aquela coisa do tocar de ouvido, né? Do cavaquinho, para mim era moleza fazer isso no violino também. Então eu pegava as músicas, tirava de ouvido, né? Ensaiava com a galera e ia lá pra frente fazia. Como é a eletrificação? Bem, é um pouco complicado eletrificar o violino, né? Eu digo que o violino ele não foi um instrumento feito para ser eletrificado, né? As orquestras até hoje elas tocam acústicos, né? Você vai no teatro lá, é tudo acústico. Então eu tirei o violino tradicional, o violino acústico, e peguei um violino elétrico, porque você... como o Raio da Celebrina é uma banda pesada, né? Uma banda de forró elétrico, então você tem guitarra, tem bateria, tem baixo, tem metais, tem aquelas coisas Os todas. metais não atravessam o violino, não? Então, aí como é que eu faria para aparecer um pouco? Captadores eletrificados, né? Ou elétricos. Então eu pego meus pedais, é como um guitarrista. Você tem toda aquela parafernália tecnológica lá, eu fiz isso também. Peguei um violino elétrico, que é basicamente uma guitarra com arco, né? Liguei nos meus pedais, coloquei os meus efeitos e lá, pronto, a gente pode aparecer. Então, você podia aumentar o volume, como não é microfone, né? Você pode aumentar o quanto quiser, não vai dar microfonia, não vai dar problema, e aí o som aparece. O resto é questão de arranjo, né? Vai ter horas dos metais, vai ter hora do violino, vai ter hora do saxofone, vai ter hora do solo do teclado. É só uma organizada no repertório e cada um vai ter o seu momento ali
trabalhando no show, vai completar o show. Bruno Leonel, um moleque sambista que se torna um grande músico sergipano, tá certo? Eu tenho muito orgulho, tá? Obrigado. Você sabe que eu tenho uma relação de amizade com sua mãe e a gente viu o início do moleque sambista, eu ando no samba há muitos anos, e quando eu vi isso eu digo, poxa, encheu os olhos, encheu, tô satisfeitíssimo, mas a razão da vinda aqui foi para apresentar a vocês. O moleque sambista não existe mais, né? Hoje é Bruno Leonel que está fazendo samba nas casas de samba. Vamos encerrar com um sambinha? Vamos, do jeito que a vida quer. Nessa! Bom, gente, final de programa. Eu fico por aqui e a gente se vê no próximo sábado às 14 horas, se o bom Deus quiser. Fiquem com Bruno Leonel, que é bom demais. Ninguém sabe a mágoa que trago no peito, quem me vê sorrindo desse jeito nem sequer sabe a minha solidão. É que meu samba me ajuda na vida, minha dor vai passando esquecida, vou vivendo essa vida do jeito que ela me levar. Vamos falar de mulher, da morena e o dinheiro, o batuque do surdo e até do pandeiro, mas não fale da vida, que você não sabe o que eu já passei. Ouça o momento, esse samba que o verso não para, batuque mais forte, a tristeza se cala. Eu levo essa vida do jeito que ela me levar. É do jeito que a vida quer. É desse jeito. É do jeito que a vida quer. É